a atenção de quem tem animais de estimação. Nós estamos em contato ao vivo com o veterinário Márcio Barbosa. Márcio, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Guarizo, muito boa tarde a todos os ouvintes do Estúdio CBN, é um prazer estar com vocês. Bom, a primeira pergunta, né, o pet, nosso animal de estimação, também pode contrair a febre maculosa, né, meio óbvio, mas a gente tem que fazer essa pergunta para você explicar para o nosso ouvinte, né? Não, sua pergunta é muito boa e infelizmente não é tão óbvio assim, né, muitas vezes a gente acha que a febre maculosa é uma doença só de seres humanos, mas a gente sabe que os pets também estão expostos a doenças e a esta doença e podem realmente ficar doentes e vir até a morrerem dela. Para a gente falar como, né, primeiro, tem que levar esse animal, principalmente quem passeia com cachorro, né, ele teria que ter contato com a grama em um local contaminado pelo carrapato estrela, né, não é sair para passear na rua com o cachorro que vai pegar a febre maculosa, né. Perfeito. Eu acho que é bom que se esclareça que assim, o principal vetor da febre maculosa no nosso país realmente é o carrapato estrela. Mas só que a gente tem a possibilidade que outras duas espécies estejam envolvidas também na transmissão da doença. Uma é um parente do carrapato estrela, que é o Amblyomma aureolato, e o outro é o próprio carrapato marrom do cão, carrapato comum que a gente vê no cachorro. Mas, que nem você falou, é fundamental para que o cachorro esteja exposto à doença, que se torne infectado, que realmente ele tenha contato com um carrapato infectado, e isso vai acontecer a partir do momento que ele se encontre, né, que ele vá ao ambiente onde esse carrapato vive. E no caso do carrapato estrela, que é o principal vetor, ele gosta muito de grama, ele gosta muito de mata, né? Então, quando o cachorro fica exposto a esse ambiente, ele fica sob risco de exposição do carrapato e, consequentemente, se esse carrapato estiver infectado com a bactéria, ele pode vir a pegar a doença. Doutor Márcio, e tem a diferença da chamada doença do carrapato, né, que quem leva o cachorro no veterinário muitas vezes tem esse diagnóstico, né, para a febre maculosa, são doenças completamente diferentes? Então, essa é uma ótima pergunta, Guarizo. Quando a gente fala doença do carrapato, na verdade, nós estamos falando de um conjunto de doenças que podem ser transmitidas pelo carrapato, sendo que as mais comuns são a erliquiose e a babesiose, que acometem os cães. Mas a febre maculosa está entre as doenças que podem ser transmitidas pelo carrapato, assim como tantas outras. E a gente costuma denominar como um conjunto doença do carrapato. Mas, na verdade, é um complexo de doenças que fazem parte, que estão dentro desse guarda-chuva doença do carrapato. Não só a febre maculosa, mas outras também. Quem for passear com o cachorro em algum local que tenha infestação, né, já tem que chegar em casa depois e procurar carrapato no animal, né? O que você recomenda aí, né, para poder matar os carrapatos, caso o animal tenha contraído ou o carrapato tenha subido nele? Eu acho que o fundamental é que a gente trabalhe isso preventivamente, que o tutor administre regularmente já um produto ectoparasiticida, né, normalmente contra pulgas e carrapatos de forma contínua, mantendo o seu animal prevenido, porque se ele vir a entrar em contato com o carrapato, esses produtos, eles possuem a capacidade de matar o carrapato rapidamente, então eles minimizam em muito a possibilidade de transmissão da doença, porque a partir do momento que o animal pega o carrapato, ele já fica exposto, né, a contrair não só a febre maculosa, mas como outras doenças. Então, a indicação é que, assim, não se use um produto ectoparasiticida, um produto contra carrapato, somente quando se vê carrapato no animal, mas sim durante todas as épocas do ano, para que a gente nem dê a chance, na verdade, de um carrapato, ou mesmo que o carrapato suba no animal, que ele morra rapidamente e não venha transmitir não só a febre maculosa, mas como outras doenças para o animal. Ou seja, é um antídoto, né? A gente recebeu uma pergunta aqui de uma ouvinte no início do programa sobre vacina ou remédio para carrapato. Para o humano, a vacina está sendo ainda estudada, pode virar uma vacina, né? Foi descoberta uma substância que mata o carrapato quando se alimenta. Para o animal, já existe algo nesse sentido, mas na prevenção, que é o caso, né, desses vermífugos?
E infelizmente a gente ainda tem estudos também acontecendo, mas infelizmente a gente ainda não tem uma vacina para carrapato e muito menos para doença transmitida pelo carrapato. Então, assim, o principal método de prevenção realmente é você utilizar produtos que matem esse ectoparasiticida rapidamente. Então, hoje a gente tem no mercado produtos com longa duração, que são os mais indicados por deixarem menos brechas na proteção desse animal, mas a indicação é que realmente os tutores se preocupem em fazer a proteção contra o carrapato e pulgas, que os dois podem transmitir doenças tanto para os pets quanto para nós, durante todo o ano, né? Não somente quando se observa que o seu animal pegou um carrapato ou uma pulga, por exemplo. Bom, e para a gente seguir com isso, né? Como desconfiar que o animal pode ter contraído uma febre maculosa? Quais são os sintomas? Muito boa pergunta. Os sintomas no cachorro, que fique bem claro que, assim, tanto gatos quanto os cães, eles podem ser infectados, mas nos gatos, particularmente, nós não temos relatos da doença. Apesar deles poderem se infectar, nós não temos relatos da doença. Os cães, sim. Os cães, eles podem se infectar e apresentar sinais clínicos da doença. Era o que eu iria perguntar, né? Porque quem mora em casa térrea, muitas vezes o gato pula o muro, anda pelas ruas, entra no mato. Então, no gato não tem tanta preocupação, né? Não há. O gato, ele tem hábitos de higiene muito mais criteriosos do que o cachorro, por exemplo. O carrapato não é um ectoparasita muito frequente em gatos, apesar de eles poderem ter carrapato sim, e a prevenção tem que ser feita, não é um ectoparasita muito frequente e realmente não há relatos da febre maculosa em gatos. Em cães, não. Em cães, a nossa preocupação ela é maior, né? E os cães, por exemplo, podem apresentar sinais como vômito, diarreia, febre, perda de peso, manchas avermelhadas pelo corpo, inchaço em algumas partes do corpo. Então, quando o tutor perceber qualquer sintoma relacionado a isso, você percebe que são sintomas inespecíficos, né? Procure rapidamente um médico veterinário para que a conduta diagnóstica e o tratamento seja instituído com rapidez. A taxa de letalidade é alta, como é para os humanos também? A gente não tem esse dado em pets, Guarizo, como a gente tem em seres humanos, mas os animais, cães não tratados, com certeza eles podem vir a morrer pela doença. Então tem que deixar esse aviso, né? E aí, para a gente encerrar, doutor Márcio, eu vou fazer uma outra pergunta óbvia, só que como as pessoas estão com um pouco de medo, é bom a gente falar. Ter um animal, porventura, com febre maculosa, não significa que a pessoa, que o tutor dele vai pegar a febre maculosa, porque só se o carrapato pular nele, né? Não é uma doença que transmite como um vírus, né? Perfeito, Guarizo. Assim, a febre maculosa não se transmite de humano para humano e não se transmite do cachorro para o humano, tá? Ela precisa passar pelo carrapato, ela precisa do vetor. Então, ela só é transmitida pela picada do vetor. Por isso que é tão importante a gente prevenir os nossos pets contra carrapatos, porque uma vez que a gente protege, a gente não está protegendo só o nosso pet, nós estamos protegendo a nós mesmos contra doenças. Isso é fundamental que fique claro. Doutor Márcio Barbosa, veterinário, tirando muitas dúvidas para a gente.